Olá pessoal, neste tutorial mostrarei como realizar o particionamento nas centrais de alarme. Somente as centrais monitoradas possuem como característica o particionamento, que é dividir a central em duas partições, conseguindo ativar separadamente cada uma delas. As partições existentes são nomeadas como partição A e partição B. Não existe um limite máximo de zonas para partições. Porém, para existir o particionamento, cada partição deverá conter, no mínimo, uma zona cada. Utilizarei para este exemplo a central AMT 2018EG. Para realizar as programações de particionamento, é necessário entrar em modo de programação utilizando a senha do instalador, que vem de fábrica 9090. Portanto, digite Enter 9090. Inicie o particionamento da central, digitando Enter mais 510 mais Enter. Aparecerão opções de 1 a 8. Habilite a primeira opção pressionando a tecla 1, pois esta é a opção de particionamento. Pressione Enter para confirmar a programação. É necessário dividir as zonas entre as partições. Defina quais zonas farão parte da partição A e qual farão parte da partição B. Atenção! Não conseguirá adicionar uma mesma zona em duas partições. Para inserir as zonas na partição A, utilize o comando Enter mais 01 mais grupo de zonas de 0 a 5 mais Enter. Após este comando, aparecerá opções de 1 a 8, que representa cada uma das zonas existentes no grupo selecionado. Marque a zona a ser adicionada e confirme pressionando Enter. Para inserir as zonas na partição B, utilize o comando Enter mais 02 mais grupo de zonas de 0 a 5 mais Enter. Após este comando, aparecerá opções de 1 a 8, que representa cada uma das zonas existentes no grupo selecionado. Marque a zona a ser adicionada e confirme pressionando Enter. Antes de realizar a programação, saiba como identificar em qual grupo que se encontra a zona e qual opção entre 1 e 8 a representa. Veja na tabela. Esta tabela possui 48 zonas, sendo o limite máximo de zonas que uma central de alarme da Intelbras possui. Para saber qual o limite de zona de sua central, deverá consultar o manual do usuário. Deverá seguir a sequência selecionando o grupo de zonas onde a zona desejada se encontra e marcá-la pressionando a tecla que a representa. Como exemplo, utilizarei as zonas 2 e 33 para a partição A. Primeiro, executarei o comando para adicionar a zona 2. A zona 2 se encontra no grupo de zona 0. Logo, a programação será Enter mais 01 mais 0, representando o grupo de zona 0, mais Enter. Ao abrir as opções de 1 a 8, terá que digitar a tecla que a representa. Pode-se verificar na tabela que a tecla 2 representa a zona 2. Por isto, pressionarei a tecla 2, marcando a adição da zona. Para confirmar, pressionarei Enter. Agora, digitarei o comando para adicionar a zona 33. A zona 33 se encontra no grupo de zonas 4. Portanto, a programação será Enter mais 01 mais 4, representando o grupo de zonas 4, mais Enter. Ao abrir as opções de 1 a 8, terá que digitar a tecla que a representa. Pode-se verificar na tabela que a tecla 1 representa a zona 33. Por isto, pressionarei a tecla 1, marcando a adição da zona. Para confirmar, pressionarei Enter. Na partição B, utilizarei como exemplo a zona 1 e a zona 25. Começarei realizando o comando para adicionar a zona 1. A zona 1 se encontra no grupo de zonas 0. Logo, a programação será Enter mais 02 mais 0, representando o grupo de zona 0, mais Enter. Ao abrir as opções de 1 a 8, terá que pressionar a tecla que a representa.
Pode-se verificar na tabela que a tecla 1 representa a zona 1. Por isto, pressionarei a tecla 1, marcando a adição da zona. Para confirmar, pressionarei Enter. Agora, digitarei o comando para adicionar a zona 25. A zona 25 se encontra no grupo de zonas 3. Portanto, a programação será Enter mais 02 mais 3, representando o grupo de zonas 3, mais Enter. Ao abrir as opções de 1 a 8, terá que pressionar a tecla que a representa. Pode-se verificar na tabela que a tecla 1 representa a zona 25. Por isto, pressionarei a tecla 1, marcando a adição da zona. Para confirmar, pressionarei Enter. Após adicionar as zonas, saia do modo de programação digitando 9090. Para ativar separadamente as partições, é necessário criar senhas. Portanto, entre em modo de programação digitando Enter mais a senha master, que vem como padrão de fábrica 1234. As centrais monitoradas possuem 60 usuários, que estão entre 01 a 60. Estes usuários serão utilizados na criação de senhas. Vale ressaltar que nenhuma senha poderá se repetir. Veja o comando utilizado para a criação da senha de usuário. Irá digitar Enter mais 20 mais número do usuário com 2 dígitos mais a senha com 4 dígitos mais Enter. Serão criados 2 usuários com suas respectivas senhas, o usuário 01 e o usuário 11. Para cadastrar uma senha para o usuário 01, digite Enter mais 20 mais 01 mais a senha com 4 dígitos, que como exemplo utilizarei 2580 mais Enter. Para cadastrar uma senha para o usuário 11, digite Enter mais 20 mais 11 mais a senha com 4 dígitos, que como exemplo utilizarei 0852 mais Enter. Após criar os usuários com suas respectivas senhas, saia do modo de programação digitando 1234. Dando continuidade, entre em modo de programação digitando Enter 9090. Para que consiga ativar e desativar separadamente cada uma das partes, é necessário dar permissão para que o usuário ative e desative determinada partição. O comando utilizado para dar permissões para ativar e desativar somente a partição A é Enter mais 21 mais grupos de usuários de 0 a 7 mais Enter. Após este comando, aparecerão opções de 1 a 8, que representa cada um dos usuários existentes no grupo selecionado. Marque o usuário a ser dada a permissão e confirme pressionando Enter. Para dar permissões para ativar e desativar somente a partição B, utilize o comando Enter mais 22 mais grupos de usuários de 0 a 7 mais Enter. Após este comando, aparecerão opções de 1 a 8, que representa cada um dos usuários existentes no grupo selecionado. Marque o usuário a ser dada a permissão e confirme pressionando Enter. Antes de iniciar a parte prática, saiba como identificar em qual grupo que se encontra o usuário e qual opção entre 1 e 8 ele se encontra. Veja na tabela. Deverá seguir a sequência selecionando o grupo de usuários onde o usuário criado se encontra e marcá-lo pressionando a tecla que o representa. Criamos para este exemplo o usuário 01 e o usuário 11. Darei permissão para o usuário 01 ativar e desativar a partição A. O usuário 01 se encontra no grupo 0, logo a programação será Enter mais 21 mais 0, representando o grupo de usuário 0, mais Enter. Ao abrir as opções de 1 a 8, terá que digitar a tecla que o representa. Pode-se verificar na tabela que a tecla 1 representa o usuário 01. Portanto, pressionarei a tecla 1, marcando a permissão para o usuário. Para confirmar, pressionarei Enter. Agora, darei permissão para o usuário 11 ativar e desativar a partição B. O usuário 11 se encontra no grupo 1.
Logo, a programação será Enter mais 22 mais 1, representando o grupo de usuários 1, mais Enter. Ao abrir as opções de 1 a 8, pressionará a tecla que o representa. Pode-se verificar na tabela que a tecla 3 representa o usuário 11. Por isto, pressionarei a tecla 3, marcando a permissão para o usuário. Para confirmar, pressionarei Enter. Após esta sequência, saia do modo de programação digitando 9090. Realize o teste com cada uma das permissões. Para ativar e desativar a partição A, digite a senha do usuário com permissão para esta partição, que neste exemplo utilizei a senha 2580. Após a confirmação da senha, a partição A será ativada e aparecerá no teclado que o usuário 01 ativou esta partição. Para desativar, basta digitar a senha 2580. Aparecerá no teclado que o usuário 01 desativou a partição A. Para realizar o teste da partição B, digite a senha do usuário com permissão para esta partição. Neste exemplo, utilizei a senha 0852. Após a confirmação da senha, a partição B será ativada e aparecerá no teclado que o usuário 11 realizou a ativação. Para desativar a partição B, basta digitar a senha 0852. Após a confirmação da senha, a partição B será desativada e aparecerá no teclado que o usuário 11 realizou a desativação. Este foi o tutorial de como particionar a central de alarme. Se você gostou, dê um like, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Até logo!